Estamos aqui com mais um Patruscast, o podcast da Patrus Transporte. E hoje vamos entrevistar a Simone. A Simone que trabalha no Contas a Pagar, tem muita história para contar. E aí, Simone, conta como você conheceu a Patrus. Bom, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui, né? Para mim foi assim uma alegria muito grande de ter sido convidada para poder participar desse quadro da empresa. Minha história começou na Patrus em 2004. Na época, eu estava estagiando na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu vim para Contagem, na verdade, eu nasci no interior, né? Eu morei na roça, né, na zona rural de uma cidade pequena no interior. Como é que chama a cidade? Em Corvelo. Você trabalhava com o que eu sei? Eu trabalhava na roça com meus pais, né? Eu sou filha de um casal bem tradicional. Nós somos 3 irmãs e a gente ajudava em tudo. A gente fazia carvão, a gente capinava, a gente plantava roça. Na verdade, eu e minha irmã mais velha, minha irmã mais nova, ela já veio assim numa cultura um pouco diferente. Mas você começou a trabalhar com quantos anos? 10 anos de idade? 15 anos? Eu falo que desde que eu nasci, né? Minha mãe ia para o meio da roça, ia fazer carvão, ela me levava e a gente estava ali no meio. A gente começou a andar, a gente já tinha que contribuir de alguma forma. Então, Ou seja, mas, assim, uma origem muito humilde. Sim. E você foi formada no trabalho. Exatamente. No trabalho de ajudar a família, que é a mesma cultura que nós viemos. Exatamente. Nós viemos numa cultura de trabalhar com 10, 12, 13, 15. Eu estava com 8 anos, minha irmã nasceu, e aí logo em seguida minha mãe começou a trabalhar numa escola, né, bem próximo lá de casa, e aí a gente trocava dias, eu e minha irmã mais velha, um dia uma fazia o almoço, fazia as marmitas, e cuidava da minha irmã, no outro dia a gente invertia, e aí a gente ia revezando. Então assim, a gente aprendeu a ter responsabilidade muito nova. Em 2022, eu estava com 20 anos, eu me casei, então eu saio da roça e venho para a cidade, né? Então, assim, eu nunca tinha vindo a Belo Horizonte, Contagem. Quando eu me casei, eu já vim de mudança. Me vi inexperiente, uma menina da roça, que não conhecia muita coisa, e acabou que o casamento não deu certo. Um ano depois, eu me separei, em maio, e eu fiquei até dezembro sem contar para minha família que eu estava separada. Eu já estava na faculdade, era o meu primeiro ano de faculdade, eu continuei na mesma casa, só ele que trabalhava, ele continuou fazendo as compras, pagando a minha faculdade, ele pagou ainda de maio até dezembro. E aí, em dezembro, desandou tudo. E aí, ele falou comigo, a partir de hoje, você vai arcar com a sua vida, com as suas despesas. E aí que eu abri o jogo e contei para minha família que eu estava separada. Nesse momento, meu pai, ele veio até Contagem. E aí, ele falou para mim assim... as portas da casa estão abertas, né? Se você quiser voltar, você pode voltar, mas eu gostaria que você se formasse. Então, assim, o sonho do meu pai, né? Naquela época ele achava que só eu, das filhas dele, tinha a oportunidade de estudar, e ele queria que eu continuasse aqui para eu me formar. Eu já estava no primeiro ano da faculdade. Para mim foi muito marcante, porque ele tinha acabado de adquirir uma casa na cidade, que era o sonho da vida dele. Ele falou assim, se for preciso eu vendo a minha casa, mas eu quero que você se forme. Você casou muito jovem. Sim, eu namorei 10 meses e casei. Então esse é um exemplo para jovens. Te equilibra profissionalmente, já tem uma formação profissional para depois casar. Exatamente. Não foi uma boa experiência, acabou que deu tudo muito certo. Eu tiro a parte boa de tudo que aconteceu. Nesse momento eu comecei a divulgar meu currículo, procurar oportunidade, e aí eu fui chamada para estagiar na Prefeitura de Belo Horizonte no setor financeiro. Mais ou menos em maio, uma amiga minha que trabalhava aqui, já era estagiária aqui, a Miriam, e a Madeleine, na época, também ficou sabendo que tinha uma vaga no setor de contas a pagar. Ela até levou um papel e afixou no quadro da faculdade com essa oportunidade de estágio aqui na Patrus. 2004. Foi quando a Patrus veio para Contagem. Sim. Essa questão da indicação. Tanto que é importante a indicação, assim. É interessante quando a gente está no Patruscast e a gente vê que... Como é que você chegou aqui?
Ah, cheguei por uma indicação de uma amiga, de um amigo, ou um parente, tal, então bacana. Você chegou através, gente boa indicando gente boa, é isso. Isso, a Miriam já estava aqui, na época, eu não sei se era contas a receber ou faturamento. Aí eu fui, mandei o meu currículo. Nessa época eu já estava separada, vim morar numa pensão próxima à faculdade. Na Prefeitura de Belo Horizonte eu ganhava na época um salário 8%, mas eles não davam passagem. E muitas vezes eu ia porque lá eles serviam um lanche, eu não tinha comida dentro de casa. Meu pai, na época, ele me perguntava, minha família queria me apoiar, mas eu sentia vergonha. Eu não aceitava muito a ajuda porque eu tinha vergonha de admitir que a minha escolha tinha dado errado. E aí eu ia para a prefeitura, trabalhava, acabava minhas demandas, eu ficava ali, tinha um lanche da tarde. Às vezes era até constrangedor, porque tinha outros colegas que falavam assim, nossa, mas hoje você está animada, hein? Você está lanchando bastante, você está comendo 2 pães, 3 pães. Isso me doía muito, porque eu não tinha tido outra alimentação. E aí eu vim, participei do processo, na época foi a Alessandra, o Vitor Flecha, com o Marco Túlio. Ficou um mês mais ou menos para eu receber o retorno. Então, assim, eu já nem contava mais que a Patrus me chamaria. Um belo dia, a Alessandra me ligou e aí me perguntou, e aí, tá animada? Eu falei, tô, né? Vou começar. Que tinha uma bolsa que era um pouquinho maior na época que o que eu ganhava na prefeitura. A Patrus oferecia também o vale transporte e tinha alimentação. Então, assim, o que me fez optar por sair da prefeitura, poderia ficar lá 2 anos, foi a alimentação. Bacana a sua história. Você faz o que hoje na Patrus? Desde que eu entrei, eu vim para o Contas a Pagar. Na época, eu trabalhava com o Marco Túlio, a Rose. Comecei com o lançamento de notas fiscais. Era tudo feito aqui na matriz, né? A gente trocou de sistema, era Quanto. E aí, logo em seguida, a gente passou para o sistema Benner. E era um processo que não existia na empresa, que era a parte de conciliação bancária. Então, eu saí da parte de lançamentos de notas fiscais e fui fazer a parte de conciliação bancária. 2 anos depois, eu tive a oportunidade de ser contratada, né? E você estava estudando? Sim. Continuei estudando. Então, ou seja, você vinha trabalhar 2 horários aqui e depois à noite ia para a faculdade. Isso. Entrei como assistente. Em seguida, com a saída do Stefânio, continuei à frente do setor. Eu não era coordenadora, eu não era encarregada. Mas, assim, como eu era uma das mais antigas de setor, eu fui tocando, né, o barco. Inclusive, teve uma época que eu tive a oportunidade de sair. Você quer falar sobre? Que deve ser 2007, 2008, eu não me lembro exatamente. Nós estávamos reestruturando os nossos processos. A Simone queria sair, pedi para a Simone ficar. Tem 19 anos que você continua conosco. Foi bacana que eu falei, Simone, você não vai se arrepender. E você ficou e presumo que não tenha se arrependido. Não, foi a melhor escolha ter ficado. Eu já tinha feito até o exame médico na outra empresa. Eu até cheguei a ligar lá e falar que eu tinha desistido, que eu queria reembolsá-lo, queria ser correta com as coisas, mas eu desisti de ir, que me marcou muito nessa época. Você me perguntou, quanto você vai ganhar lá? E aí eu falei, um valor até expressivo na época. E aí você falou assim, não, fica que você não vai se arrepender. Mas cobrir a gente não cobre, a Patrus ela não faz leilão. Eu pensei, nossa, que bacana, né? Ele está sendo transparente, ele está sendo honesto comigo, e que postura bacana que a empresa adota também. Eu vou ajudar de alguma forma, mas eu não posso cobrir, eu não posso fazer isso porque eu vou estar sendo também justo com as outras pessoas. Eu achei muito bacana, apesar de que contrariou as minhas expectativas, mas eu achei muito bonito da sua parte. Como você tem 22 anos de Patrus, fala de um líder que te marcou aqui. Você passou vários líderes com você. Assim, os líderes que marcaram, que talvez tenha participado da minha formação, a Maristela. Eu sempre achei ela uma pessoa muito correta com as coisas, e o Marco Túlio também. Na época, ele me ensinou a trabalhar, né? O Marco Túlio, ele foi nosso gerente financeiro, trabalhou muitos anos, ele deu uma reformulada na nossa estrutura financeira, nos ajudou muito. Ele foi um jovem que trouxe muita audácia no mundo digital. Foi a primeira pessoa a digitalizar os processos da Patrus. E ele começou a digitalizar os processos, eu vou te falar quando, em 1997, 98, quando ele virou gerente financeiro. E ele saiu em 2007, 2008, mais ou menos. Então ele tem muita história, foi Banco do Brasil, fez concurso e passou. E a Maristela tem muita história aqui, foi braço direito do meu pai, nos ajudou muito Marina na área financeira, montou a base do nosso financeiro aqui, ajudou a montar o nosso Instituto Social.
Muito bacana, Simone, você lembrar de realmente 2 grandes líderes que ajudaram a construir a história da Patrus. Logo que eu entrei aqui, eu era estagiária ainda, e aí eu saía daqui, ia para a faculdade, eu chegava em casa 10h30, 11 horas da noite, e eu fazia alguns artesanatos para poder completar a renda, né? Uma vez eu estava fazendo uns bonecos de neve, aí tinha uma lata dentro que eu enchia de bombom e eu fazia isso na época do Natal. E aí a Marina ficou sabendo dessa história. Ela comprou alguns também, várias pessoas aqui encomendaram para poder me ajudar. E aí me chamou na sala dela. E assim, foi uma história muito bacana também, porque ela me perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Eu falei, eu preciso comprar HP, que na época era muito cara, né? Hoje eu nem tenho noção, assim, quanto que é uma HP, mas naquela época era bem cara. E aí ela falou assim, eu tenho uma HP que eu nem uso, eu vou te dar a minha, você quer? E aí ela me deu a HP dela. Eu tenho essa HP, ela não funciona mais, mas é a HP da Marina. Simone, a galera quer saber o que é HP. Ninguém sabe o que é HP, você faz o quê? Como eu fiz o curso de Ciências Contábeis, a HP ela tem as fórmulas financeiras, então assim, a gente tinha que ter a calculadora para a gente poder conseguir fazer as atividades. Hoje em dia a gente consegue baixar ela no celular, no computador, mas para mim, além de precisar mesmo daquele equipamento, foi muito marcante, né? A preocupação da dona da empresa, de querer saber da minha história, o porquê que eu estava fazendo aquele sacrifício todo, e me doar a calculadora que ela tinha. Bacana você contar essa história da HP12, se a gente tiver a transformação da tecnologia mudando o nosso comportamento. Qual é o seu papel hoje na Patrus? Sou coordenadora do Contas a Pagar. Recebi também o convite, o desafio de assumir a tesouraria. A partir de junho eu assumi isso também, né? E aí o meu papel é cuidar do fluxo de caixa, da saúde financeira da empresa e ter certeza que a gente está honrando ali também com os compromissos. Para quem está começando, qual o conselho? Procurar uma área que realmente gosta, que se identifica, aproveitar as oportunidades, né? Estudar. Eu acho que eu poderia ter aproveitado mais a minha fase mais jovem, ter estudado mais. Eu sou formada em Ciências Contábeis, eu fiz Controladoria Corporativa e Gestão Financeira, mas eu não fiz o inglês. Eu poderia ter aproveitado melhor meu tempo, ter feito um curso de línguas, outros tipos de cursos. Ou seja, as pessoas têm que se dedicar à educação, o jovem tem que dedicar à sua formação. Você está preparado, você está com conhecimento, gera oportunidade. Aí combina os dois e aí você desenvolve a sua carreira profissional. Mas o importante, Simone, hoje você está se reciclando. Você precisa aprender, reaprender, desaprender e aprender. Hoje nós estamos vivendo uma transformação. A transformação digital, a inteligência artificial. Então, é uma oportunidade. Então, eu lhe pergunto, o que você está usando de inteligência artificial hoje? Bom, a gente tem alguns projetos com a TI, Antecipa, né? A gente vai utilizar da inteligência artificial para poder fazer as validações. Recentemente também a gente fez um levantamento e a gente quer implantar um IA, uma automatização em processos para a gente poder reduzir o retrabalho e o tempo que a gente ocupa em algumas atividades. Então, assim, a gente está aí em desenvolvimento para poder aplicar a inteligência artificial para trabalhar para a gente, né? A gente tem que usar o recurso a nosso favor para a gente poder evitar esse desperdício de tempo. Então, uma oportunidade. Às vezes a gente tem muito, né? Falar assim, a gente tem um receio, né? Muitas pessoas acham que a inteligência artificial veio para tomar o espaço, e não foi isso. Recentemente eu fui para São Paulo, eu participei do treinamento da Startse. Você foi na Startse? Fui na Startse. Que chique! E aí, o que você achou? 2 dias em São Paulo. Achei maravilhoso, e assim, o tempo todo eles enfatizando a questão mesmo da importância, né? Essa quebra de paradigma que a gente tem, às vezes a resistência. Por que você foi parar na Startse? Porque o meu projeto foi um dos campeões, né? Então a gente foi, as turmas ainda estão indo, na verdade. Eu fui a primeira turma a participar do treinamento. E assim, achei muito bacana o tempo todo eles falando da aplicação no dia a dia e a importância do profissional de se atualizar, né? Da gente buscar o conhecimento, aprofundar. Porque assim, não é a inteligência artificial que vai tirar o espaço das pessoas. É a falta de conhecimento da pessoa, a falta do interesse, às vezes, né, de querer
acompanhar o ritmo do crescimento, né? Se a gente não se atualizar, não se reciclar, é a gente que está tirando o próprio espaço, não a inteligência artificial tirar o espaço da gente. Pessoa que tem interesse, que tenha capacidade, que tenha talento, combinado com IA, vai gerar muito mais valor para a companhia e, com certeza, vai ter mais oportunidades de emprego. Então, boa sorte na sua missão. Obrigada. Entendeu? Então, não tenha medo de desafios. Uma mensagem para os 3.300 funcionários da Patrus. Se tiver deixar uma mensagem, qual seria? Já que você tem 22 anos de Patrus, construiu a sua história. A questão assim, de serem honestos com eles, primeiramente, com a empresa, ter comprometimento e aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que é a base de tudo. Se a pessoa é comprometida, se ela é responsável e se ela é honesta, a vida dela vai fluir. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Por que você tem orgulho de trabalhar aqui na Patrus? Ou você não tem orgulho? Você deve ter orgulho, porque são 22 anos. Nossa, eu amo trabalhar na Patrus, né? São 22 anos. Todos os anos, inclusive, há uma discussão, porque, igual esse ano eu recebi a homenagem dos 20 anos, eu falo que é 20 mais 2, eu não deixo o meu estágio de fora, porque foi o estágio que decidiu a minha vida, né? Eu poderia ter desistido, eu poderia ter voltado para o interior, mas eu resolvi ficar, eu resolvi me formar. Eu tenho meus cursos de especialização, tenho minha casa, meu apartamento, meu carro. Então assim, tudo você conquistou aqui. Sim. E tem uma coisa mais linda do mundo. A Patrus não te deu, mas você tem uma coisa linda. A minha filha. Claro, uma borboleta. A minha filha eu vivo por ela, né? Não fala dela não, senão eu vou começar a chorar. E quando é que ela vai vir trabalhar aqui na Patrus? Vai fazer o programa Jovem Aprendiz aqui na Patrus? Por mim, ela já começaria, né, Marco? Ela tem quantos anos? 10 anos. 10? 10 Tá, anos. jovem, Ela já poderia né? começar. Daqui 4 anos ela pode começar. Se Deus quiser, né? Outro dia ela brincou e falou que vai trabalhar comigo. Eu falei que ela não pode trabalhar comigo porque não, né, eu não posso ter ela como minha subordinada sendo minha filha. Mas aí ela já falou que vai para o Contas a Receber. Então, assim, a Carla já tem ali uma jovem decidida a ir trabalhar com ela. Falta ela querer também, né? Mas, assim, o que a Patrus me deu, né? Acho que, primeiramente, a minha criação, a educação que meus pais me deram, né? Então, eles ensinaram pra gente essa questão, assim, de ser persistente, de ter a responsabilidade, de ser honesto com as coisas. E foi um ponto, né, que eu acho que foi muito importante também. Mas, assim, vim para a Patrus, eu não tinha nada, não tinha o que comer. E hoje eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, tenho a minha filha estuda em 2 escolas particulares. Eu tiro daqui de dentro, eu não tenho ajuda, então, assim, ela faz jazz, faz ginástica artística, ela tem uma vida, né, um conforto que eu não tive. Mas, assim, tiro tudo daqui de dentro. Então, se eu falar que eu não amo a Patrus, que não é importante para a minha vida, eu vou estar mentindo. Muito bacana o seu depoimento, fico muito feliz, emocionado de ver que você construiu a sua história através da nossa história. Isso nos motiva a levar a empresa para frente, a enfrentar os desafios, a ter um propósito. Eu tenho um propósito de vida que é levar a pessoa do ponto A para o ponto B, está aqui num ponto, subir no ponto B. Eu acho que esse é o grande papel do líder, o líder de transformar as pessoas. Por isso que eu gosto de ajudar as pessoas, por isso que eu gosto de empurrar as pessoas. Então, vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta para finalizar, 2 perguntas. Se você pudesse definir a Patrus, tem 3 palavras, quais você definiria a Patrus? Acho que segurança, porque hoje eu tenho uma segurança, né, de poder oferecer para minha filha conforto, prosperidade, porque eu não posso falar também que não foi próspero, porque tudo que eu tenho eu adquiri aqui com, né, o meu esforço, mas foi uma parceria. E a questão da honestidade, né, uma empresa assim, extremamente honesta. Tem mais uma passagem aqui assim, que marcou, que teve uma chuva forte e aí acabou destelhando várias empresas, né?
Não lembro ao certo qual ano que foi. E aí a Patrus também ficou toda alagada na época, você vai lembrar disso. E o meu computador era o único computador que fazia as aprovações de pagamento. E molhou todo, não podia ser ligado. No dia seguinte a gente tinha que aprovar a folha de pagamento. E aí a equipe da TI passou a noite com um secador de cabelo secando o meu computador para que no dia seguinte a gente fizesse o pagamento dos funcionários. Essa honestidade, esse comprometimento que a empresa tem, vai muito de encontro com os meus valores. Muito bom, Simone. Recordar é viver. Realmente eu lembro desse dia, especificamente esse dia. Então vamos lá, Simone, para a gente finalizar. Uma pergunta. Eu queria saber se você tem algum sonho que você não realizou, mas não por causa do dinheiro. Tive 2 filhos, o Maru e a Carolina. Muito feliz, mas gostaria de ter tido mais filhos. Essa aí. E também gostaria de ter tido mais experiência. Eu acho que a vida é composta de experiências. Então eu sugiro a todos os jovens que busquem ter experiência. Experiências como morar em São Paulo, ter uma experiência internacional, de poder fazer uma viagem de mochileiro na Europa, Estados Unidos, na própria Argentina, no Chile, de fazer coisas diferentes. Acho que a vida, a gente tem uma safra só, a gente tem que ter experiências. Então fica aí os 2 pontos aí que fez eu repensar. E o dinheiro? O dinheiro ele é importante, mas o dinheiro não pode ser mais importante que o sangue. O dinheiro compra conforto, o dinheiro compra muita coisa, mas o mais bacana na vida é a gente sonhar, é a gente ousar e buscar conquistar esses sonhos. Eu vejo que você chegou aqui de ônibus, chegou de estagiário, virou funcionário, responsabilidade do Contas a Pagar passa por você, você tem um time, e você tem uma das características mais marcantes, que é mais importante do ser humano, que você é uma pessoa extremamente correta, honesta, transparente e dedicada à Patrus. Então fica esse agradecimento especial por muitos e muitos anos que você vem nos dedicando a nós. Vamos lá. A segunda pergunta é se hoje você se encontrasse com Deus, o que você falaria para Ele, o que você perguntaria? Eu perguntaria por que a gente vê tanta miséria, tanta fome e tanta desigualdade. Por que a gente vê tanta violência e por que os países brigam tanto? Por que a sociedade tem essa série de problemas? Ó, de improviso, hein? Ô, louco meu! Vamos lá, Simone. Simone, uma mensagem para a galera, para os seus colaboradores, para os seus amigos, para os seus familiares, para os sócios da Patrus. E aí, conta para nós. Bom, a mensagem que eu quero deixar aqui é agradecer, né, minha família, meus pais, Diva e José Afonso, tem que falar o nome deles, minhas irmãs, sobrinhos, minha filha Isabela, que é a razão da minha vida, o meu esforço é por ela. E agradecer a minha equipe, né? Minhas equipes agora, as meninas lá do Contas a Pagar, da tesouraria, minha gerente a Lídia, né, pelo ensinamento diário, né? É uma pessoa assim que trouxe muito conhecimento, muita bagagem para a gente, que incentiva a gente a crescer, né, a sair da zona de conforto. Agradecer mesmo, agradecer Marco Antônio, o Marcelo, toda a equipe da Patrus, né? A Marina que não está mais aqui conosco, e dizer assim, que eu sou eternamente grata por essa empresa. Eu quero ficar aqui pelo menos mais uns 50 anos. É isso aí. Simone, com certeza. Você vai ficar mais 50 anos aqui, eu tenho certeza absoluta, por muitos e muitos tempos. Porque eu sei que você se dedica com muito amor, e você faz tudo com muito amor, muito carinho, muito propósito. Bacana. Então, mas faltou uma perguntinha agora, que agora eu vou incorporar essa perguntinha para mim. Para você, o que se você sentiu em fazer parte do Patrus Cast? Bom, eu estava louca para ser convidada, né? Na verdade, eu acho até que demoraram para poder me chamar. Eu estava ansiosa para participar. É uma forma da empresa reconhecer, valorizar, né? Principalmente a gente que está há mais tempo na empresa. Eu acho que assim, para a gente é uma forma de valorização, né? De
dos donos mesmo, dos sócios, mostrarem para a gente que reconhece o valor da gente, que está anotando a gente, que a gente está presente na história da empresa. Então, assim, para mim foi uma alegria muito grande, né? Eu vim muito nervosa, eu ainda estou nervosa para poder participar do quadro, mas é uma forma de reconhecimento, né? É uma forma de valorização das pessoas que estão aqui, que estão se dedicando. Muito bom, Simone. Então, muito obrigado. Obrigado por fazer parte da nossa história, fazer parte do Patruscast, por tantos e tantos anos de dedicação, de esforço, de sangue, suor, lágrimas, e que a Patrus só chegou aonde chegou graças ao seu esforço e à sua dedicação. Muito obrigado e muito feliz de poder trabalhar com você, porque você nos passa muita segurança. Obrigada, Mar. Então, estamos no final de mais um Patruscast, um podcast da Patrus Transporte. E tamo junto. Um abraço a todos.